A noite caía sobre a região montanhosa e o pelotão avançava em silêncio, acreditando que aquela seria apenas mais uma patrulha de reconhecimento. Mas logo perceberam que algo estava errado quando rádios começaram a chiar e o contato com a base se perdeu. Os soldados trocavam olhares desconfiados e cada passo sobre as pedras soltas ecoava mais alto do que deveria, denunciando a posição deles para quem estivesse à espreita. O líder provisório tentava manter a calma, mas sua voz embargada traía o medo crescente diante do desconhecido. O silêncio da montanha era pesado, quase opressor, como se até a própria natureza soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Quando chegaram a uma curva estreita no desfiladeiro, o mundo explodiu em luz e som, com explosões devastando a linha de frente e tiros cruzando o ar como enxames de abelhas assassinas. O pelotão foi pego em cheio, alguns caindo instantaneamente. Outros tentando reagir, sem nem saber de onde vinha o ataque. O terreno traiçoeiro dificultava a cobertura, e muitos se jogaram ao chão, rolando sobre pedras afiadas que cortavam uniformes e pele. O caos tomou conta em segundos e ficou claro. Estavam cercados em uma emboscada mortal. O inimigo avançava em número esmagador, e a disciplina do pelotão se fragmentava diante do terror e da confusão. Gritos de dor misturavam-se ao barulho ensurdecedor das armas, e o cheiro de pólvora queimava os pulmões dos sobreviventes. Um dos soldados tentou correr para avisar a base, mas foi abatido antes de dar 5 passos. O desespero se instalava como veneno, e muitos já acreditavam que aquele seria o fim. Foi nesse cenário de morte e desolação que surgiu a veterana Lara Mendes, convocada de última hora para reforçar a patrulha, mas que havia ficado alguns metros atrás da tropa por precaução estratégica. Quando ela viu a emboscada, não hesitou. Avançou sob fogo cerrado, gritando ordens com a firmeza de quem já encarara o impossível antes. Sua presença foi como uma rajada de vento fresco em meio ao sufoco, reacendendo a disciplina nos soldados. Com passos firmes e olhar de aço, Lara mostrava que ainda havia esperança. Lara assumiu o comando instintivamente, organizando uma linha defensiva improvisada atrás de rochas maiores e ordenando fogo concentrado em pontos estratégicos. Seu conhecimento de terreno e táticas guerrilheiras transformou o que era um caos em uma resistência mínima, mas sólida. Os soldados, que segundos antes estavam à beira da rendição, começaram a disparar com foco renovado. A veterana não apenas comandava, lutava na linha de frente, dando o exemplo com cada tiro certeiro. O inimigo, percebendo que a tropa não sucumbiria facilmente, aumentou a pressão, trazendo mais homens para o cerco. Granadas explodiam perto, levantando nuvens de poeira e pedras afiadas que feriam mesmo quem estava em cobertura. Lara, com reflexos rápidos, desviava, gritava ordens, puxava soldados caídos para trás e ainda disparava contra as sombras que se moviam no alto das encostas. Sua resistência parecia sobre-humana, e os soldados começaram a acreditar que talvez não estivessem tão condenados quanto parecia. Mas a realidade ainda era cruel. A munição diminuía rapidamente, e cada carregador gasto era como areia escorrendo em uma ampulheta da morte. Lara reuniu os soldados e explicou em voz firme que precisariam lutar com inteligência, economizando tiros e aproveitando cada recarga inimiga para contra-atacar. Mesmo exaustos, eles obedeceram, confiando no instinto daquela mulher que carregava cicatrizes antigas e olhar de quem já perdera muito, mas nunca se curvara. Ali, a veterana se tornava não apenas comandante, mas a última esperança. Um dos jovens soldados, quase em pânico, perguntou se eles tinham alguma chance real de sobreviver. Lara não hesitou. Disse que sim, que enquanto respirassem a vitória ainda era possível e que ela mesma faria o impossível para tirá-los dali. Suas palavras soaram como promessa, e até mesmo os mais feridos se ajeitaram em posição de combate.
O desespero deu lugar a uma centelha de resistência, e essa centelha era o combustível que poderia mudar tudo. O inimigo voltou a atacar com força, descendo pelas encostas em ondas furiosas, acreditando que os soldados não resistiriam à investida. Lara posicionou granadas cuidadosamente, transformando o terreno em armadilha e atrasando a aproximação. Cada explosão não só derrubava inimigos, mas também levantava a moral da tropa, que agora via que não estava apenas fugindo da morte. Estava lutando por suas vidas com dignidade. A veterana demonstrava que a guerra não se vence apenas com armas, mas com estratégia e coragem. No meio da fumaça e dos gritos, Lara percebeu que eles estavam cercados por todos os lados. Mas também identificou uma possível rota estreita entre rochas, quase invisível sob a escuridão. Ela sabia que ali poderia estar a chave para escapar, mas também era um risco enorme atravessar sob fogo inimigo. Reuniu os soldados e disse em tom firme: "Se confiarmos uns nos outros, podemos sair vivos daqui, mas precisaremos desafiar o impossível." Os olhares se cruzaram. E pela primeira vez naquela noite, esperança verdadeira brilhava entre eles. E aí, você teria coragem de seguir Lara por aquela passagem estreita em meio ao fogo inimigo? Comenta aqui embaixo se você arriscaria tudo ou ficaria parado esperando o pior. E não esquece de se inscrever no canal, porque essa história só está começando. Com a decisão tomada, Lara ordenou que os soldados se preparassem para a movimentação, instruindo cada um sobre o papel que deveria desempenhar. Ela sabia que a passagem estreita poderia ser tanto a salvação quanto a sentença final, mas não havia tempo para dúvidas. O som do inimigo se aproximando era como o tambor que marcava o tempo, cada batida mais perto e mais ameaçadora. No fundo, todos sabiam, ou seguiam a veterana agora, ou morriam esperando. A travessia começou sob uma chuva de tiros, com granadas explodindo atrás deles e iluminando a noite como relâmpagos assassinos. Lara seguia à frente, cada passo firme, cada olhar atento para identificar emboscadas ocultas. O terreno era traiçoeiro, com pedras soltas e buracos que poderiam se tornar armadilhas fatais. Mas a veterana parecia enxergar na escuridão como se tivesse olhos treinados para a morte. A confiança dela era a única coisa que mantinha a tropa em movimento. No meio da passagem, uma rajada certeira atingiu um dos soldados no ombro, derrubando-o no chão com gritos de dor. Lara não hesitou. Arrastou-o para trás de uma pedra, pressionou o ferimento com firmeza e mandou outro soldado improvisar uma bandagem. Enquanto isso, continuava disparando contra as sombras, impedindo que os inimigos avançassem. Aquela cena mostrou a todos que ela não deixaria ninguém para trás, custasse o que custasse. O inimigo percebeu a tentativa de fuga e começou a cercar os dois lados da passagem, tentando fechar o funil com força esmagadora. Lara, com frieza, armou uma sequência de minas improvisadas com explosivos que ainda tinham, criando um corredor de fogo para retardar a aproximação. Quando as explosões sacudiram o desfiladeiro, pedras desmoronaram sobre os inimigos, abrindo segundos preciosos para a tropa avançar. Aquela manobra parecia improvável, mas funcionou como obra-prima de sobrevivência. A respiração de cada soldado era pesada, o suor misturando-se ao sangue e à poeira, mas ninguém recuava. Lara gritava palavras de incentivo, lembrando-os de que cada passo era mais perto da liberdade. O cansaço começava a cobrar seu preço, e alguns tropeçavam, mas eram erguidos por companheiros antes de cair. A solidariedade entre eles crescia como chama em noite fria, fortalecendo o espírito coletivo. Ao alcançarem o fim da passagem, foram surpreendidos por uma nova barreira. Uma equipe inimiga bem posicionada, com metralhadoras pesadas apontadas diretamente para eles. Por um instante o silêncio caiu, apenas o vento cortando a tensão no ar. Muitos pensaram que era o fim definitivo, mas Lara respirou fundo, avaliou o terreno e encontrou uma solução improvável. Com sinal rápido, ordenou que atirassem contra as pedras acima,
provocando uma avalanche controlada. As pedras despencaram com estrondo ensurdecedor, soterrando parte dos inimigos e criando brecha no cerco. Aproveitando a confusão, a tropa correu, disparando contra qualquer sombra que se movesse no caminho. Lara liderava como um fantasma impossível de deter, movendo-se com agilidade apesar do peso da batalha. Os soldados, inspirados, gritavam enquanto corriam, transformando o medo em fúria de sobrevivência. Mas a liberdade não veio de graça. Durante a fuga, outro soldado foi atingido gravemente e caiu. Lara parou, mesmo sob fogo cerrado, e voltou para buscá-lo, ignorando os gritos de que era arriscado demais. Carregando o companheiro nos ombros, avançou sob rajadas que pareciam inevitáveis, mas sua determinação era como escudo invisível. Quando finalmente alcançou cobertura, todos olharam para ela com reverência silenciosa. A tropa chegou a uma área de mata fechada, mas a perseguição não cessou, e o som dos inimigos ainda ecoava atrás deles. Lara sabia que precisavam criar uma distração final. Algo que fizesse os inimigos acreditarem que estavam mais numerosos do que realmente eram. Usando rádios inimigos capturados, ela simulou comunicações falsas, fazendo parecer que reforços massivos estavam a caminho. O blefe confundiu os perseguidores e deu à tropa alguns minutos de vantagem preciosos. Exaustos, feridos e com munição quase zerada, os soldados chegaram a um ponto alto de onde podiam avistar ao longe a base aliada. Era a primeira vez naquela noite que enxergavam a possibilidade real de sobrevivência, mas ainda havia quilômetros de terreno aberto a atravessar. Lara olhou para cada um, viu nos olhos deles tanto esperança quanto medo, e disse em voz firme: "Ainda não acabou, mas estamos mais perto do impossível do que nunca." Aquelas palavras foram como fogo que reacendeu cada coração. Você acha que eles vão conseguir atravessar o campo aberto até a base, mesmo sem munição e sob perseguição? Ou será que o inimigo vai alcançá-los antes? Deixa sua opinião nos comentários e já se inscreve no canal, porque o final dessa história vai arrepiar você. O silêncio da madrugada foi quebrado pelo primeiro disparo inimigo que ecoou ao longe. E, imediatamente, a tropa percebeu que não teria passagem fácil até a base. Lara, com olhar firme e respiração controlada, fez sinal para que todos se abaixassem e observassem os padrões de luz e movimento no campo aberto diante deles. Não havia árvores, não havia rochas, apenas um terreno plano e traiçoeiro que deixava cada soldado exposto como alvo em uma feira de tiro. A veterana, no entanto, não demonstrava medo, apenas cálculo, e sua mente já desenhava rotas improváveis em meio ao impossível. Ela analisou o céu, viu a lua quase encoberta pelas nuvens e percebeu que aquele seria o manto perfeito para a travessia. Seus olhos se fixaram em cada soldado, um a um, transmitindo confiança, mesmo que o perigo fosse esmagador. "Nós vamos atravessar juntos, ninguém fica para trás", disse ela em tom firme, e essas palavras ecoaram como juramento de vida. O inimigo ainda não os havia avistado claramente, mas era questão de minutos até que foguetes sinalizadores iluminassem a área e denunciassem sua posição. O tempo se tornara seu maior inimigo, e a decisão precisava ser imediata. Com gestos rápidos, Lara dividiu a tropa em pequenos grupos, cada um com a missão de correr em zigue-zague por trechos curtos, cobrindo uns aos outros com fogo de supressão mínimo. O plano parecia loucura diante do campo aberto, mas era a única chance de atravessar antes que o inimigo fechasse completamente o cerco. O primeiro grupo avançou sob tiros que explodiram ao redor, levantando terra e faíscas no ar noturno. Os gritos se misturavam com o estrondo dos disparos, mas, surpreendentemente, todos chegaram vivos ao ponto de cobertura seguinte. A esperança começava a nascer em meio ao inferno. Lara foi a última a atravessar com seu grupo, disparando rajadas precisas para distrair os inimigos que tentavam avançar pela retaguarda.
O suor escorria pelo seu rosto, mas seus movimentos eram tão calculados que pareciam coreografia de sobrevivência. Ela correu pelo campo aberto, carregando um soldado ferido pelo braço, arrastando-o com força sobre-humana. Quando finalmente alcançou a linha seguinte de cobertura, caiu de joelhos por um segundo, mas levantou-se de imediato, como se seu corpo não tivesse direito ao descanso. Os soldados a olhavam como quem observa algo além do humano. O inimigo, percebendo que o grupo ainda resistia, lançou sinalizadores que iluminaram o céu em vermelho, transformando a noite em pesadelo de fogo e sombras. Cada silhueta exposta era um alvo, e a tropa começou a responder com as últimas balas que possuía. Lara, mesmo com munição escassa, organizou uma linha de disparos alternados, de modo que nunca houvesse silêncio completo, dando a ilusão de que eram mais numerosos. Esse detalhe confundiu os inimigos e garantiu minutos preciosos. Aqueles minutos seriam lembrados depois como a diferença entre a vida e a morte. Mas o inimigo não recuava, e a tropa já sentia o desespero bater como onda incontrolável. Foi então que Lara tomou a decisão mais arriscada da noite: usar os próprios explosivos restantes como armadilha para bloquear o avanço final. Ela ordenou que todos corressem para a frente, enquanto ela ficava para trás, preparando a carga. Os soldados protestaram, mas ela os silenciou, com olhar de aço e frase curta: "Vocês vão sobreviver porque eu decidi assim." As palavras pesaram no coração de cada um, mas deram força para obedecer sem questionar. Sozinha no meio do campo aberto, Lara acionou os detonadores no momento exato em que os inimigos avançavam em massa. As explosões sacudiram o chão como terremoto, levantando poeira, chamas e destroços que engoliram parte da tropa inimiga. A veterana foi arremessada para o lado, seu corpo ferido por estilhaços, mas seu espírito permaneceu firme. Mesmo caída, ela ergueu a arma e disparou contra os que ainda vinham, transformando dor em combustível para resistir. Aquela cena de uma mulher ensanguentada enfrentando dezenas sozinha parecia saída de uma lenda. A tropa, já próxima da base aliada, olhou para trás e viu a claridade das explosões iluminando o campo como aurora de destruição. Muitos quiseram voltar, mas sabiam que seria suicídio. Foi então que ouviram no rádio a voz de Lara, rouca mais firme: "Continuem, eu ainda não acabei." Essa frase entrou como choque elétrico nos corações deles, renovando cada passo rumo à salvação. Ninguém ousou duvidar que ela sobreviveria, porque desistir nunca esteve em seu vocabulário. Os últimos metros até a base foram percorridos entre tiros esparsos e respirações ofegantes. Quando finalmente cruzaram o perímetro aliado, médicos e soldados correram para ajudá-los, espantados com o estado em que chegaram. Mas todos perguntavam a mesma coisa: "E a Capitã Lara?" O silêncio pesado tomou conta, até que uma sombra surgiu ao longe, caminhando com passos firmes, apesar do corpo coberto de sangue e pó. Era ela, trazendo nos ombros o último companheiro ferido que ainda não conseguira atravessar. A base inteira parou para assistir àquele momento. Ao adentrar o perímetro, Lara desabou de joelhos, mas ainda assim ergueu o punho fechado em sinal de vitória. Os soldados a cercaram, alguns chorando, outros gritando de alívio, e todos sabiam que haviam testemunhado algo que seria contado por gerações. Ela não apenas liderou um resgate impossível, ela transformou condenação em esperança, transformou desespero em triunfo. A tropa que estava perdida naquela noite voltou como lenda, e cada um carregava em si a marca da coragem de uma veterana que desafiou o impossível. E aí, o que você teria feito no lugar da Capitã Lara? Teria coragem de ficar para trás para garantir a sobrevivência de todos? Conta nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. Já deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal, porque as próximas histórias vão trazer ainda mais emoções de guerra e sobrevivência.